Olá. Olá, boa noite. Boa Eita, noite a todos. Tudo bem? É, Bem-vindos à live da MPC Filmes. Eu sou Matheus Felipe, eu sou um dos ouvintes mobilizadores desse circuito universitário online. E o projeto ele é gratuito e produzido pela MPC Filmes, com patrocínio do Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, Estácio, Instituto Edux, e é realizado pela MPC Filmes, Ministério da Cultura e Governo Federal. E essa edição ela propõe um debate de 3 filmes, sendo Castanhar um deles, e eu vou falar um pouquinho da sinopse do filme. No sul do estado do Amazonas, a coleta dos frutos das castanheiras perdura por gerações de extrativistas. A riqueza da floresta é também o sustento das famílias que habitam as margens de seus rios. Assim, enquanto o progresso do agronegócio insiste em derrubar e queimar quem cuida das árvores centenárias, teme pelo futuro da Amazônia brasileira e da sua própria. E, para debater esse filme, esse tema conosco, eu tenho o prazer de compartilhar a fala com a Lia Porto. E a Lia é engenheira química, com graduação e mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em engenharia química pela Universidade Estadual de Campinas. Ela é professora do curso de engenharia ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto, onde também atua como ouvidora adjunta. Sua principal área de pesquisa foca em contextualizar e discutir impactos socioambientais, considerando dados relativos à qualidade ambiental, processos industriais e biotecnológicos. Além disso, integra o Grupo de Estudo e Pesquisa Socioambiental e coordena o Observatório Socioambiental pela Conservação e o Laboratório de Tecnologias Ambientais. Falei tudo, deixei passar alguma coisa, Lia? Não, é isso. Então, por favor, para a gente iniciar, se apresente, nos dê um panorama da sua carreira acadêmica e os seus temas de pesquisa, por gentileza. A fala é sua. Obrigada, Matheus. Boa noite. Eu sou professora da UFOP desde 2006 e aí em 2009, e é interessante porque eu não imaginava, eu, eu vou falar uma coisa assim, eu fui na ECO 92, na época como tradutora de francês. Eu era mais nova que você um pouco, e fui, mas nunca imaginei que eu seguiria alguma coisa nessa área, né? E depois eu fiz a faculdade de engenharia química. Na nossa época, na minha época de faculdade, que foi no início da década de 90, tinha pouquíssima legislação ambiental. A gente teve uma aula de ciências ambientais, mas era bem superficial, né? Porque a primeira legislação ambiental é de 1981, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, mas as legislações, inclusive, sobre licenciamento só começam em 86, depois a Lei de Crimes Ambientais é de 98, né? Então, assim, essas questões ambientais, elas começam a ser trabalhadas de forma efetiva bem para frente, né? Bem próximo do início dos anos 2000. Aí você fala, tem muito tempo. É uma criança se você pensa em questões de legislação e danos ambientais, né? Então, a, a legislação que define que todo empreendimento tem que fazer licenciamento ambiental, tem uma primeira lá em 86 e vai sendo é, modificada ao longo dos anos. Esse ano, infelizmente, a PL da devastação está aí para criar um tanto de problemas e um tanto de preocupações, né? Mas voltando à minha trajetória, então eu fiz engenharia química, eu gostava muito de química e começo desculpa, pessoal, caiu tudo. E começo a trabalhar com as questões ambientais, mais especificamente na minha atuação na UFOP, né? E
mas não me encontrando muito numa discussão só de engenharia. Eu sou professora da Escola de Minas, né? Eu entrei na UFOP no campus de João Monlevade. Em 2009, eu vim para Ouro Preto e sou professora da Escola de Minas, que é uma escola por tradição que trabalha com as questões da mineração, né? O primeiro curso foi, inclusive, a Engenharia de Minas. A Escola de Minas vai fazer 100 anos ano que vem, né? É, e nesse contexto da mineração. Quando teve a ruptura da barragem de Mariana, eu fiquei muito incomodada, mas sem saber como atuar, né? E, inclusive, nós estamos agora, semana passada, teve 10 anos da ruptura da barragem. E quando tem a ruptura da barragem de Brumadinho, aí eu começo a atuar significativamente dentro dessas discussões socioambientais. Nossa, gente, tá? Isso. E aí foi nesse contexto, então, que eu começo a me envolver com umas discussões um pouco mais ligadas às comunidades atingidas. E quando você me chamou para discutir, eu já fiz uma conversa sobre o Castanhal. Eu topei, não é exatamente onde eu atuo, mas é impressionante como que esses processos de destruição ambiental, de desrespeito com as comunidades, de imposição do capital, são semelhantes em qualquer nível, né? Então, seja lá na Amazônia com desmatamento, seja aqui em Ouro Preto com instauração de mineração em área de recarga hídrica, seja, enfim, esses processos, eles têm o mesmo padrão, né? E aí foi por isso que eu aceitei. Então, assim, eu fui criando umas. Eu tenho uma irmã que eu dou muito certo com ela, que é professora universitária também, que é antropóloga, e a gente tem várias discussões, e em determinado momento ela percebe que falta uma discussão de técnicas para quem está combatendo essas questões, e para mim faltava alguma parte mais da área de humana e de contato com as comunidades. E aí foi assim que eu entrei nesse tema e foi por isso que eu topei essa conversa, apesar de eu não ter nenhuma especialidade nessas, nessa ação direta do Castanhal, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante falar também, eu sou brigadista. Eu, em 2015, se não me engano, 2014, 2015, eu fiz o curso de brigada de incêndio para combate a incêndio florestal, né? E atuei em combate até poucos anos atrás, quando eu cheguei à conclusão de que eu agora já estou ficando mais velha e corre o risco daqui a pouco de eu ir para um combate, daqui a pouco não, daqui a pouco foi quando eu desisti, né? Agora eu tenho certeza. De ir para um combate, em vez de ajudar, ser mais uma preocupação para os meus colegas brigadistas. Então, hoje eu sou brigadista de logística, então, quando tem incêndio, eu vou atrás de água, de comida, de infraestrutura e tal, para auxiliar meus colegas que vão para frente de combate de fogo, né? Você mencionou, né, o desastre da barragem de Mariana. É, eu sou Não de... é desastre, tá, Matheus? Ah, É desastre, crime, é tragédia, porque o desastre fica parecendo que não foi responsabilidade de ninguém, e foi, né? é importante pontuar isso. Crime ambiental, na verdade. E eu sou natural de Governador Valadares, né? Uma das cidades que foi bastante impactadas. Na época eu não morava mais em Valadares, mas a minha família sim. E mesmo de longe, me atravessou, né? Porque a minha família, ela fazia parte daquele grupo de pessoas que tinham que pegar água, esperando o caminhão, dar aquelas águas potáveis para a população. E como esse crime ambiental, né? Você falou da necessidade da sua atuação, mas como pessoa, como esse crime ambiental te afetou?
Então, é interessante porque, além de ser brigadista, eu também fiz o meu primeiro plantão no Centro de Valorização à Vida, no CVV, não sei se você conhece, né, é o 188, que é de apoio emocional gratuito. Eu fiz meu primeiro plantão em 2004, né? Então, eu sempre tive uma preocupação com pessoas. E eu, dentro da engenharia química, eu achei o lugar onde me cabia, que era na sala de aula. A minha, eu sou professora universitária porque eu amo dar aula, né? Eu falo, eu estou ouvidora agora, eu estou batalhando para que as pessoas que forem pegar esse cargo não tenham encargo didático, porque é muito pesado, é muito trabalho, né? Eu sou ouvidora adjunta, eu tenho uma colega que é ouvidora, ela está todo o tempo por conta, eu não, eu dou aula, eu faço pesquisa e eu sou ouvidora, então é um pouco mais complexo. Mas eu brigo para que o próximo não tenha que dar aula, mas eu não consigo me imaginar sem dar aula, sabe? Porque eu acho que sala de aula é onde a gente cria debate, é onde a gente conversa. Então, se você me falasse assim, Bia, vamos fazer uma roda de conversa em vez de fazer uma live, eu acho até que eu ia gostar mais. Eu gosto da interação, eu gosto da percepção do outro, né? Então, é isso, me atravessou de todas as formas aqui em Mariana, quando teve a ruptura da barragem, me preocupou os moradores de Bento, os moradores de Paracatu de Baixo, de Paracatu, de Gesteira, de Barra Longa, que foi até onde a lama foi com muita força, né? Inclusive, eu sou do GEPSA, né, do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais na universidade, e nós somos 3 professoras no GEPSA. Eu, uma arquiteta, que é a Karine Carneiro, que trabalha com território, e a Tatiana Ribeiro, que é advogada, né? Então, elas começaram a atuar com mais frequência, assim, primeiro do que eu no, no doce, e a minha justificativa disso é que eu tinha um ambiente menos propício, porque a escola de Minas não tende a ter uma posição proativa em relação às questões que questionam as mineradoras, sabe? Então, assim, me atravessou de todas as formas que você puder pensar quando eu fui entendendo mais. Mas a minha ida a Brumadinho, eu fui como voluntária do CVV primeiro. E aí me atravessou total, porque aqui em Mariana eu tive preocupações, mas eu não ouvi as pessoas como eu ouvi em Brumadinho. E aí a minha percepção é que ouvir e entender que pessoas estão envolvidas nesses processos me fez ficar muito, muito, muito atenta a, a essas questões da mineração e comecei a atuar com mais frequência, né? Eu Você, propus um pós-doutorado em Brumadinho e eu comecei a fazer o pós-doutorado em Brumadinho. Eu fui liderada pela universidade em fevereiro de 2020. Em março de 2020 veio a pandemia, eu tive que retornar. você mencionou, né, o CVV. O que me leva à questão, a saúde mental, né, não é pensada a saúde mental relacionada a esses crimes ambientais, por exemplo, né? Como isso afeta a população de forma irreversível e como pouco se fala, né, do trabalho mesmo, de apoio psicológico às pessoas que são afetadas, Hum. né, a população que é afetada. Você poderia falar um pouco mais sobre a sua atuação nessa área específica? Você mencionou histórias, claro, sem mencionar nomes, mas poderia mencionar algumas histórias que te impactou como profissional de pessoa?
Eu vou te contar duas que assim tem que ser superficial porque tem a individualidade da pessoa e isso faz com que tenha coisas que eu não deva falar. Eu não posso falar nada de quando foi pelo atendimento pelo CVV porque é extremamente sigiloso. Mas quando eu fui para fazer o pós-doc, eu tive conversa com várias pessoas e aí sobre elas eu posso falar um pouco. Mas é interessante que nós estamos falando da situação específica de Brumadinho, mas se você for pensar em saúde mental dessas pessoas que vivem no sul da Amazônia, fazendo coleta, que carregam quilos e quilos de castanha, andam 2 dias de barco para entregar o material e que tem, inclusive, que passar por um atravessador para fazer essa venda, né? Eles também têm uma fragilidade no sentido emocional, porque você já pensou o que é você não ter como sustentar a própria família? E essas crianças, como que elas vão trabalhar, e aí a gente pensa, né, mas será que essas crianças vão ter a mesma condição de vida, de estudo? Claro que não, né? Então, enfim, é super complexo. Mas lá em Brumadinho teve duas histórias que me impactaram muito, né? De pessoas que não foram, não estavam na área da empresa na hora da ruptura, mas tem um que é um bombeiro civil que chegou na área com poucas horas da ruptura, ele se apresentou para contribuir e ele estava procurando pessoas vivas e tal, e na hora que ele encontra, ele vê uma pessoa de cabeça para baixo e ele chega para tentar tirar, e quando ele tira, ele viu que era meio corpo, que a pessoa tinha sido rompida pelo abdômen. Então ele encontrou as pernas só, né? E aí, quando ele falou isso, me assustou muito. Ele falou: olha, foi ali que eu entendi a dimensão do negócio. E eu dei uma apavorada até eu falar: calma, vai ter gente que precisa de mim, tem gente que ainda eu posso conseguir tirar. E aí, logo depois, ele consegue encontrar uma pessoa que estava de lama até o pescoço, com o rosto para fora, e ele ajuda a cavar e retirar essa pessoa, e ele salva a vida dessa pessoa. Então, ele foi, depois disso, ele falou: olha, eu demorei, e aí no dia que eu cheguei lá para essa pesquisa específica, no final do ano. Aí ele falou: olha, eu demorei quase um mês para conseguir voltar a dormir sem acordar de sobressalto, sabe? Então, ele é um amigo que eu mantenho, ele estava lá quando eu estava no CVV e depois ele me fez esse relato quando eu volto para fazer a pesquisa lá no final do ano, né? E uma fala de uma mãe que perdeu uma filha e que a filha todos os dias passava na casa dela no final do dia para dar um beijo, falar alguma coisa e ir embora. E são 4 filhos que ela tem, né? Que ela tinha. Essa que estava, ela perdeu um filho muito novo, aí 3. Essa trabalhava na empresa, ela tinha um que tinha problema com droga e um outro filho que era uma pessoa meio desligada da mãe, separada da mãe. Então, a filha é que ajudava muito ela a dar conta dessa estrutura familiar. Todos os dias, no final do dia, ela chegava de uniforme, dava um beijo, aí ela, na hora que a gente foi conversar, que eu entrei, ela pegou e falou assim: eu não gosto de ouvir o barulho do portão, por isso que o portão fica aberto. Porque quando abre o portão, eu lembro dela. Aí me deu uma sensação assim triste, né? Aí depois, no meio da conversa, ela falou assim:
todos os dias eu penso que a minha vontade é de ir lá embaixo e me enfiar debaixo de um caminhão daqueles que está indo para a empresa. E aí eu vi que era um caso real de depressão e de desespero, sabe? Então, a questão de perder um filho já era um trauma, mas perder a única filha que dava estrutura para a realidade dela. Então, e assim, tem várias. Eu estou falando duas, uma de quem participou do salvamento e uma de quem perdeu uma filha, né? Mas tem, por exemplo, uma que eram 5 amigas que faziam tudo juntas e que eram do Córrego do Feijão. 4 morreram na ruptura da barragem. E ela ficou. E ela se separou logo depois. E eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, eu brigava com meu marido, eu não tinha nem mais com quem conversar. Então, ela tinha a relação dela com as amigas era a válvula de escape. Ela falou, minha vida acabou, eu tive que separar, eu tive, sabe, eu agora não consigo me encontrar porque eu não tenho com quem conversar, né? As mais sérias, as que mais impactam, eu não posso falar em live, ainda mais que vai ficar gravada, por causa da individualidade das pessoas, mas são casos muito tristes. É até importante, porque quando a gente vê a dimensão, né, a gente tende a não olhar os microespaços, né, os microcosmos de situações como essas que você relatou, né, de tipo, histórias que existem, pessoas que sofreram, pessoas reais, que tiveram suas vidas irreversivelmente impactadas, sabe? E direcionando até para o filme, né, que você já fez um gancho, o filme ele faz isso, ele dá um olhar meio que introspectivo para a realidade, né? Uhum, E o que entra em vários temas, né? Tema sobre exploração, tema sobre sustentabilidade, tema sobre saúde mental, tema uhum. sobre subsistência, né? E direcionando especificamente para o filme. Como foi a sua experiência de assisti-lo? De que forma ele te atravessou? E quais reflexões te surgiram com assistindo ao filme? Então, tem uma parte muito nítida com relação às pessoas, né? E aí eu até vou pegar minha colinha aqui, porque tem uma parte interessante que é a fala de um dos catadores, que ele falou, olha, no início a gente tirava 50 baldes aqui, que aqui não tinha muita castanha. Mas aí agora a gente tem, em época boa, a gente tira mais de 1.000 baldes. E ele explica depois, lá na frente, eu acho que eu comentei isso com a senhora que a gente conversou, ele explica lá na frente que às vezes tinha cipó tomando conta da castanheira, que eles vão lá, cortam, e que 2 anos depois o cipó todo cai e a castanheira volta a funcionar. Então, são pessoas que de alguma forma fazem também uma ação ambiental. E aí, há um tempo atrás, eu vi um documentário sobre preservadores de água em Extrema, que os fazendeiros que cuidavam da nascente e tal recebiam um cheque com um valor para fazer a manutenção das águas, porque são águas que abastecem São Paulo, né? E eu fico pensando se esses produtores de castanha, com as ações que eles fazem, com o cuidado que eles têm com a floresta, se eles não deveriam ser remunerados por essa questão de cuidado com o espaço, sabe? Inclusive porque eles são agentes, né, da Da natureza. sustentabilidade. Eles são É, agentes da sustentabilidade. Eles, sem perceberem, eles... Não, na verdade, eles percebem, sim. Eles têm essa sim, consciência. Porque é isso, é um espaço de moradia. Então, o cuidado vem da subsistência. Então, essa sim. harmonia entre saber que essa é a minha forma de trabalhar e
cuidando, eu vou ter sempre esse sustento, né? Então, Sim. é ter esse respeito pela balança da natureza, é do que ela proporciona. E Exato. o que já emendo na próxima, né? Que a prática de desenvolvimento sustentável, você considera ainda um problema no Brasil? Como você enxerga a prática de desenvolvimento sustentável? Ó, a floresta amazônica, ela é habitat de populações endêmicas e ela tem em torno de 10% da biodiversidade mundial. Ela está com um processo de desmatamento, eu não sei se você já ouviu falar sobre o risco de desertificação da Amazônia. É, a Amazônia, eles não falam nem desertificação, eles falam o seguinte, uma transformação progressiva da floresta úmida tropical em um ecossistema seco e degradado semelhante à savana, né? Tem um autor brasileiro, que é um climatologista, o Carlos Nobre, que ele fala sobre esse risco de desertificação. E em torno de 20% a 25% da área, se 20% a 25% da área original da floresta amazônica for desmatada, o sistema pode colapsar. Quando ele fala isso, e hoje a gente tem em torno de 16% da floresta amazônica já desmatada, a gente está muito perto desse lugar. E aí, quando no filme eles falam, olha, eles vêm, eles pagam pessoas, eles colocam fogo, e quando tem aquele amontoado de coisas que foram desmontadas, como que a gente entra naquele espaço, né? Porque é mata fechada. Nós aqui da região sudeste não temos noção do que é entrar numa mata fechada, Exatamente. né? Então, nesse material, eu ainda fui dar uma olhada, eu peguei esses dados para falar Deixa eu ver se eu troco esse celular aqui. É porque eu pus num apoio, mas eu vou colocar apoiado no computador. Peraí, que ele para. Quando eu fui ver, eu falei, gente, como que deve estar essa questão do ponto de retorno, né? E o que mais causa desmatamento é para o agronegócio. E aí eu fui investigar quanto por cento, porque eu estou trabalhando na mineração. Aí eu fui investigar quais são os empreendimentos no Brasil que causam maior dano ambiental. O agronegócio está em primeiro lugar, a mineração em segundo. E o agronegócio é por área e desmatamento, principalmente na Amazônia, né? Um lugar que eles estão achando que é só desmatar, que eles têm um solo que eles vão colocar gado ali, né? Inclusive, que eles têm uma, uma qualidade de espaço. Só que se a Amazônia colapsar, como é dito pelos climatologistas, nós vamos ter uma desertificação daquela área e não vai servir nem para o catador de castanha, nem para ele. Entende? E é bizarro, né? Porque a lógica neoliberal por trás disso tudo é a própria causa que legitima, tipo, que continue, sabe? O lucro, ele justifica todo esse risco, né? Porque existem estudos, você mencionou estudos, é um risco eminente, mas que não é discutido. Por quê? Porque vai Uhum. contra a lógica produtiva, a lógica do capital. Sim. E você, na nossa conversa prévia, antes dessa live, você mencionou algo que eu não tinha pensado e que é bom trazer aqui, né? Você mencionou o conceito de racismo ambiental. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é e na prática, né? Como funciona o racismo ambiental.
Então, o racismo ambiental, se você pensa que as pessoas são atingidas, são pessoas prioritariamente negras, pobres, em áreas específicas, e eu comentei o racismo ambiental com você, principalmente por causa da questão que eu te falei da instalação de uma estação de tratamento de esgoto em área quilombola, no Paraná, né? Em que eles falam que vão fazer uma estação sem cheiro. E eles estão tirando do local atual porque eles criaram um condomínio de luxo próximo de onde é a atual estação. E aí eles fazem uma proposta de mudança de espaço e falam, não, mas nós vamos fazer sem cheiro. Então, se vai fazer sem cheiro, deixa lá onde está. Ah, mas lá não cabe, porque lá vai ter que crescer a estação. Mas eles falam que vão usar uma tecnologia melhor, que é mais efetiva no processo de tratamento. Então, peraí, então não precisa tirar, porque se ela tem uma capacidade maior e é mais efetiva, vai tratar mais esgoto naquele lugar onde ela está. Só que questionar essa questão do lugar e falar dessa destruição de determinados espaços e comunidades tradicionais é muito sério, né? Inclusive, né, desenvolvendo o que você disse, né, é quase, né, se assemelha a esse processo de gentrificação, né, onde pessoas são um local é valorizado e por ser valorizado pessoas de situação socioeconômica vulnerável, pessoas vulneráveis, elas são expulsas desses espaços, existe uma valorização desse espaço e para onde? Para onde elas são mandadas, né? Então existe uma visão deliberada que exclui, né? Sim, exclui pessoas. Exclui pessoas racializadas, em suma, né? E pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade econômica e social. Trazendo para o filme, né, o tema que é um dos temas centrais, né, vem a exploração, né, o combate, né, como as famílias tradicionais elas são ativas nesse combate da exploração, mas ao mesmo tempo elas são vítimas, né? Você citou Uhum. o desmatamento, né? E relacionando ao filme, como você definiria esse processo, né? Eu acho que eles dizem grilagem, né? Como Sim. você define esse processo e como, trazendo para o contexto do filme, essas famílias são impactadas? Eu não sei como eu defino, né? Mas eu tenho certeza que elas são impactadas em várias instâncias. Elas são impactadas na redução do meio de vida, elas são impactadas por perda de espaço territorial, elas são impactadas pela violência do processo, tanto que tem um momento lá que eles falam assim, eles falam para a gente sair vivo ou morto. Quer dizer, você tem todo um sistema, imagina o que é, e aí vamos para a questão da saúde mental que a gente falou, o que é eu chegar para você e falar, olha, sai daqui, você não tem direito a nada aqui, então eu te mando embora da sua casa, você não tem para onde ir, você não tem dinheiro, você não tem nada, e eu falo, você sai vivo ou morto. E às vezes você vai escolher sair morto, né? Não tem alternativa, né? Essas famílias, elas não E aí, conhecem. se você pensa aqui na ruptura da barragem de Mariana, não foram só pessoas que morreram, né? Porque aqui teve morte de pessoas, sim, que é muito sério, mas tem morte de história, morte de vida, morte de cultura, morte de tradição. Bioma, bioma. Deixa eu te contar, eu estou falando de pessoas, se a gente ainda for falar de animal, a gente entra num outro contexto super sério, né? E É, aí pensar nisso,
como um mecanismo de destruição do outro, e aí eu trago sempre para a mineração, pensa o que eles estão fazendo no Vale do Jequitinhonha com o lítio. Né? Uma área que tem pouca água, pouco recurso hídrico, e que para fazer essa exploração tem que usar água. Então, o resto da água que eles têm ou tinham, porque já está reduzindo, está sendo usada no processo. E quando aqui em Ouro Preto tem uma mineradora que entra no Botafogo, e aí eu não sei se as pessoas que estão aqui chegaram a ver, que teve uma destruição de uma caverna. E a empresa ela se aproximou da caverna, uma jornalista da comunidade estava olhando, porque a gente tinha combinado de fazer uma atividade lá na comunidade que chama Hidrogeodia, que é uma ação da cátedra da Unesco, que tem aqui uma professora, a professora Divane, que é coordenadora aqui na universidade. E a gente ia fazer uma caminhada lá já por causa das 7 mineradoras que estão querendo entrar no território. E aí, a Lívia sobe o drone e quando a gente percebe, vê que tem umas máquinas chegando perto de uma estrutura que parecia uma caverna. Aí foram avisar a polícia ambiental, a polícia foi lá e falou, olha, para, as máquinas não podem chegar perto dali. Isso era 3 horas da tarde. No dia seguinte, 8 horas da manhã, a gente foi fazer o hidrogeodia. E aí, quando a gente chegou, 8 horas da manhã, já estava destruído. Uma área de recarga hídrica que tem 7 mineradoras tentando entrar, uma caverna é o bem natural, a empresa simplesmente destrói. E destrói por quê? Porque caverna tem um raio de preservação que não pode, e aí limitaria a capacidade dela de exploração daquela área. E tanto tem caverna na área que a gente já encontrou outra a menos de 1 quilômetro de distância da primeira. Entende? É, ouvindo, né, não dá para ter a dimensão exata do risco, né, porque o risco ambiental é enorme. E pensando quais formas você considera de que, isso levando mais especificamente para o filme, quais as formas que você considera de um desenvolvimento sustentável, no sentido de como eu posso, quando eu falo a palavra explorar, parece não, é o sentido de que você está arrancando e não pensa na sustentabilidade daquilo, mas na sua opinião, como você considera uma forma sustentável de obter os recursos, né? Usando esse exemplo da castanha no filme. Eles usam, as famílias tradicionais têm técnicas, têm formas. Na sua opinião, quais são as práticas, técnicas e formas que você consideraria sustentável? Então, eu já estou ficando super implicada tanto com a palavra desenvolvimento quanto com a palavra sustentável. Porque desenvolvimento fica parecendo que é sempre muito bom. E, às vezes, esse excesso de desenvolvimento é que está criando vários problemas. E sustentabilidade, a origem da palavra sustentabilidade é usar os recursos de forma a deixar nas mesmas condições para gerações futuras. Com o tempo, isso foi sendo mudado e passa a falar de desenvolvimento sustentável, que é o uso dos recursos da forma menos danosa ao ambiente, né? Porque, por exemplo, mineração não vai ser sustentável nunca, porque é safra única. Então, quando a gente fala de uma sustentabilidade, pensa na questão das castanhas, eles trabalham dessa forma, tanto que eles conseguem aumentar a produção e continuar usando a floresta sem
desmontar a estrutura dela. E não estou falando que a qualidade de vida dessas pessoas é uma qualidade boa, porque eles também reclamam da dureza do processo de trabalho, né? Só que é o que eles têm e o que eles sabem fazer, né? Agora, quando você tem desmatamento, quando você tem, é isso, o ponto de virada já está muito perto, quando a gente pensa nessas questões, e aí um dia desses teve um cara que fala que, a gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Ela não é, ele não está errado, não, porque a grande quantidade de oxigênio colocada no ambiente é oceânica, é de algas e tal. Mas por que a gente fala o pulmão do mundo? Porque a Amazônia tem um papel importantíssimo, tanto no controle da biota, quanto no controle de umidade, do território brasileiro e, mais especificamente, dos sistemas de rios voadores. Então, assim, tem toda uma questão ali em torno da Amazônia, e é isso, não ter a Amazônia é uma perda real, tanto de espécies, quanto de modificação da potencialidade climática, que aí a gente vai numa outra discussão, que é uma discussão muito mais complexa, porque assim, a Amazônia, o que ela gera de oxigênio, ela consome também, é um processo principalmente quando você pensa nas queimadas, né? Mas você tem uma estrutura que viabiliza uma, uma diversidade, eu não sei como explicar isso direito, assim, ela tem uma importância enorme, sim. E quando é falado pulmão do mundo, pensando em muito mais do que só geração de oxigênio, né? Eu até usei aqui só quando a gente coloca, né, quando a gente preocupa com o processo de desertificação, porque tem alteração do regime de chuva em todo o continente sul-americano, né? E aí afeta inclusive o agronegócio, tem um aumento de temperatura regional e global, tem emissão massiva de CO2 provocada pela retirada tanto de material, e a retirada normalmente não é só com fogo, porque aí você tira por definitivo, perda de biodiversidade, e você tem um problema das comunidades que vivem ali naquele espaço, né? Então você me pergunta, tem como evitar esse cenário? Você precisa, primeiro, combater desmatamento ilegal, fortalecer a fiscalização e uma vontade política no sentido de criar uma estrutura e não deixar passar boiado, né? Tem que valorizar a bioeconomia da floresta, né? De castanha, de óleos, de turismo sustentável, dentro dessa lógica de não causar dano no espaço. Precisa se pensar na recuperação dessa área, e aí, Matheus, é interessante porque dando aula para os meus alunos, eu falo o seguinte, a gente tem 4 tipos de dano ambiental, né? Tem um pequeno impacto por curto período, que é aquele cara que passou ali, jogou alguma coisa que não devia no rio, uma latinha de óleo. Se for o próprio ambiente cuida, né? Vai diluir, vai ser. Agora, se você começa a ter esse pequeno impacto vários dias seguidos, você começa a ter algum problema, mas ainda tem uma capacidade ambiental de adaptação à sua ação. O grande problema é quando são grandes impactos, né? Então, grande impacto por curto período, por exemplo, quando tem um vazamento de petróleo
quando tem uma ruptura de barragem, uma grande ação por um curto período, vai demorar. Não, provavelmente não volta para a condição anterior, vai achar um outro equilíbrio, mas você vai ter uma reestruturação desse espaço. O maior problema é quando são grandes eventos por longos períodos. Então, quando vaza petróleo uma vez, duas, três, quatro, cinco, 10, 20, quer dizer, você não chega a começar a fazer alguma melhoria e já tem um dano de novo, né? Então, qual que é o grande problema lá no filme, né? É porque a gente está falando de incêndios que são colocados intencionalmente, né? Então, é repetido, é de novo, é desmatamento, é grilagem, é documentação fraudulenta. Então, tudo isso faz com que você tenha uma modificação daquele espaço e que tenha muito risco de chegar nesse ponto de não ter mais retorno. E aí tem duas coisas que eu já ouvi, e eu falo que isso tem uma visão bem pessimista, que são esse de estar muito perto de não ter retorno em relação à floresta amazônica, e a gente já ter passado o ponto de retorno do aquecimento global, né? Porque se essas duas coisas acontecerem, muito em breve nós vamos ter problema muito sério. E aí você fala muito em breve daqui a quanto tempo? Se as coisas continuarem como estão, as cidades beira-mar podem ter problema. Lá na semana passada, né, era uma área que não tinha esse tipo de evento. A gente está tendo evento extremo. E aí vai para uma outra discussão, eu vou puxar de novo para a mineração, né? Eles resolvem, então, não tem mais barragem, mas nós vamos fazer pilha de rejeito. Só que a pilha não tem um dimensionamento já prevendo evento extremo. Então, a gente corre risco de ter liquefação de pilha se alguma coisa acontecer de forma mais séria. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, aquele tanto de água teria arrastado a lama toda. Pensando em progressão, como você definiria tipo, estágios de danos, né? Pensando nesse ponto de não retorno, quais são os estágios de progressão dos danos ambientais que possam ser sentidos? Você mencionou, né, os litorais. Quais outros fatores? Seca em determinadas áreas, por exemplo, na Amazônia, se prevê uma redução das chuvas, né? É uma indo semelhante à savana. Então, assim, você tem uma mudança de algumas características do território, né, que vão se agravando de alguma forma. Por exemplo, você vai deixando de encontrar nascentes ou água corrente onde tinha antes. Você vê assoreamento de rios e de lagoas que já estão ali desde sempre, né? Então, você vê, vai tendo problemas e assim você fala, é só uma coisinha. E é isso que eu tô te falando. Quando é só uma coisinha, tá ok. O problema é um tanto de coisinha que vira um coisão, né? E a lógica reversa, né? Porque meio tentam reverter a lógica como se fosse o nosso consumo individual causasse algum impacto definitivo, né? Então, E essa coisa da economia. Mas a economia individual, ela é efetiva até quanto em contraponto às grandes empresas, às grandes indústrias, sabe? sim, inclusive, quando a gente para um tanto de gente fala assim, eu não acredito no aquecimento global, né? Só que não é questão de acreditar, é de constatar, né?
E quando eles falam dos gases do efeito estufa, e você pensa, por exemplo, no ciclo do carbono, eu não sei se você lembra disso, se estudou isso no ensino médio, né? Ciclo do carbono, lembro É, bem. e boa parte do ciclo, por exemplo, você tinha uma parte do carbono que estava nas jazidas de petróleo, uma parte do carbono que está nas plantas, uma parte de carbono que está no ar, uma parte de carbono que está nos seres vivos, uma parte de carbono. Então, você tem todo um ciclo, mas na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, não tem mais carbono ou menos carbono, tem a mesma quantidade, só que ele se localizava nos espaços. Nunca teve tanta queima de combustível fóssil como depois da Revolução Industrial. Então, você tinha um equilíbrio no ciclo. E aí, se a gente for pensar em química, toda vez que você quer deslocar uma reação, se aumenta a quantidade de substrato ou de reagente para deslocar para o outro lado, porque você começa a ter colisões efetivas e fazendo a reação acontecer, você vai desviar. O ciclo estava todo regular, só que você pega uma quantidade de carbono de alguns lugares e joga no outro. Então, você vai mudar esse ciclo. Então, a mudança desse ciclo, e aí você fala assim, não, mas o carbono está todo aí. Pois é, mas ele está na fase gasosa, então você está aumentando ele em um lugar e reduzindo em outro. Quando você faz essa mudança do ciclo, você altera várias questões que estão associadas a esse carbono. Então, quando a gente fala da sustentabilidade, por isso a minha dificuldade de classificar, é porque quando você queima, você transfere parte do carbono para a fase gasosa de novo. Você tem a área de acúmulo dos gases, que são gases, porque o efeito estufa é um evento natural, né? Inclusive é o que possibilita a vida na Terra. Só que você está tendo um aumento desses gases, o que está aumentando a camada de gás que seria para fazer esse processo. Então você está aumentando a quantidade de radiação que não consegue sair. E aí está ficando concentrado. Então, a gente vai ver quando a gente fala das águas das cidades beira-mar, por quê? Se você tem um aumento, se você tem uma modificação de temperatura, aí você vai alterar o ciclo da água, porque grande parte da água está de forma congelada. E aí ela vai derreter, vai vir para o oceano, e isso vai causar um aumento de água nas cidades próximas ao nível do mar, entende? Então é tudo tão ligado, questão ambiental, não dá para falar de uma. Você tem todo um processo associado, né? E é isso, é a alteração desse próprio processo, né? É como se algo fluísse e você desviasse, desencadeia toda uma lógica natural. Então, é isso. Qualquer pessoa pode perceber, até quem nega deliberadamente, existe sim, existe um desequilíbrio, existe uma mudança, né? Você percebe até nos períodos do ano, né? Nas estações. Isso é hoje, né? Isso está aqui. E Uhum. é isso, é botar um alerta para essa urgência. E pensando nisso, já para encerrando, qual papel pessoas civis, como eu, por exemplo, que não estamos necessariamente nesses ambientes, né? Me referindo, por exemplo, às famílias tradicionais, como eu posso assumir uma postura de ativismo ou uma postura de cobrança efetiva para que a gente possa de fato discutir, é necessário hoje, discutir sustentabilidade no todo dela, De forma efetiva, de forma você vai ter efetiva. que encontrar os grupos de resistência, porque sozinho você não vai conseguir.
Se você começar a conseguir sozinho, vão te anular e vão te anular da forma que for preciso, né? Te desmoralizando, te ridicularizando. Se não for possível, te marcam, né? Então, isso é muito, muito, muito pesado. Então, tem que buscar grupos de resistência, né? Então, a gente vê grandes grupos, por exemplo, na área da mineração, tem o MAN, né, que é o Movimento pela Soberania Popular da Mineração, tem o MAB, que é o Movimento de Atingidos por Barragem, tem, se a gente pensa nessa coisa do agronegócio, tem o pessoal do MST, então a gente tem movimentos e grupos que são a resistência e que estar em grupo traz proteção para você e possibilidade de efetivação dessas lutas de uma forma mais organizada, sabe? Infelizmente, a ação individual, ela você consegue ir até um determinado lugar, mas você não consegue ir muito longe. Não sei o que você acha disso, mas é a minha percepção. Eu concordo. Eu acho que se apropriar das mídias, né, levando um pouco para esse lado da tecnologia, as mídias hoje elas proporcionam um espaço, né, proporcionam que atravessemos esse espaço físico e que eu e você, por exemplo, agora, a gente pode estar estamos alcançando pessoas que estão fora do nosso espaço geográfico. E as mídias digitais hoje oferecem esse espaço. Então, se apropriar dessas mídias é colocar em voga, sabe, esses temas. Claro que uma pequena mobilização ela não é efetiva, mas uma ação, sabe, de fomentar e de se apropriar dessas ferramentas, entendê-las, entender os potenciais. A IA, por exemplo, como a IA hoje impacta ambientalmente, sabe? Entender que até era algo que a gente usa, que hoje é realidade, a gente usa no dia a dia, existe um impacto, né? Se fala no consumo de água, quando pensa nessas inteligências artificiais. Então, ao mesmo tempo, se apropriar dessas mídias que meio que legitimam esse ciclo de crimes e de exploração e se apropriar para uma contra-revolução. Eu penso dessa forma. Parece algo abstrato, mas é algo efetivo, é algo que deve ser pensado hoje. E eu não sei o que você pensa sobre isso. Nunca pensei sobre isso, mas uma coisa que me preocupa é porque assim, as mídias elas funcionam tanto para o bem quanto para o mal. Então vão ter pessoas que vão trabalhar na mídia dessa forma que a gente busca, que eu acho que a gente, pelo que a gente está conversando, a gente pensa um pouco parecido, né? Mas tem pessoas, tanto que a gente teve processos políticos com uma manipulação de fakes e tal, né? Então a gente tem uma estrutura que é complexa, né? Mas que vocês, os jovens, porque eu ainda comentei com vocês, assim, eu tenho pouca prática em rede social, e eu acho que tem a ver com uma escolha, tem a ver com uma. E tem a ver com a desenvoltura mesmo, de aprender a trabalhar, né? Então, mas eu acho que a gente é isso. Uma formiguinha não consegue, mas mexe com formigueiro. E várias instâncias, tipo a produção de conhecimento acadêmico e a atuação em mídias, sabe? Porque agentes que servem o propósito da burguesia, eles estão se apropriando dessas ferramentas. Eles estão pensando em linguagens que são efetivas. Então, a gente deve fazer o mesmo. A gente deve pensar em uma contracorrente, uma revolução que use e aproprie dessa linguagem para passar o que a gente quer também, sabe?
e também produzindo conhecimento, valorizando esses espaços de produção de conhecimento, as universidades. São pequenas lutas que têm que acontecer em todas as instâncias e uma colaboração em conjunta. Até quem tem afinidade com a mídia e com as tecnologias novas, quanto quem não tem. Uhum. Mas mesmo você não tendo, você tem conhecimento, você participa de debate, você monta uma rede de conversa. Você citou, né? Você vive em constante debate com seus alunos. Então, você age em uma instância. E Sim. a juventude, não necessariamente a juventude, não unicamente, Só a juventude, né? não só a juventude, todos podem agir na instância que se sente mais confortável. Sim. E, Sim. e pegando esse gancho, né, para encerrar a live, gostaria que você fizesse o que você achou, o que você gostaria de passar como recado para todos. Eu acho que eu acho que o mais importante dessa conversa que a gente teve é perceber que a gente precisa ser multidisciplinar, porque tem pessoas que enxergam umas coisas e outras enxergam outras, e é assim que a gente consolida o discurso para ferramentar, inclusive, as pessoas que estão lá catando castanha e que não têm condição de fazer uma discussão mais detalhada sobre o processo deles, mas que eles contem com o conjunto para que a gente consiga trazer essas discussões e forçar de alguma forma para que a política brasileira, para que as pessoas no Brasil entendam que tem muito mais Brasil do que a própria bolha, sabe? Então, assim, eu te agradeço muito ter me chamado, eu espero não ter decepcionado. Eu trouxe algumas discussões, assim, eu trago para pro meu lugar, porque realmente eu não conheço a Amazônia, né? Eu não conheço a parte biológica, mas inclusive, Matheus, no Observa, que é o nosso grupo, tem bióloga, tem geóloga, tem arquiteta. Então, assim, é isso, é montar grupos multidisciplinares para que a gente consiga fazer essas discussões e ferramentar quem pode atuar nessas questões. E aí eu quero falar com todo mundo que está assistindo, assim, eu me coloco à disposição, se alguém quiser conversar, discutir sobre essas coisas, eu acho que foi uma oportunidade muito legal para mim, porque eu não tenho esse costume do digital, Matheus. Então, eu acho que cada um, com seu conhecimento, a gente pode construir e fazer a resistência de maneira efetiva para todas as classes, pessoas e grupos que a gente convive. Eu acho que é isso. É isso, é pensar em interseccionalidade, né, como ferramenta para a gente alcançar e para a gente compartilhar conhecimento. E eu estou saindo aqui com muito mais do que eu sabia antes dessa live, então muito obrigado mesmo por isso. Várias provocações com certeza vão crescer e acredito que muitas das pessoas que estão assistindo também já têm aquela sementinha plantada. Muito Muito obrigado, bom. Bia, muito obrigado mesmo. E informando todos que vão ter mais lives e para ficarem sabendo das próximas lives, vai ser pelo perfil da MPC Filmes. Todas as lives, todos os agendamentos vão ser postados lá. E até a próxima, gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Lia. E uma boa semana para vocês. Um bom final de semana, na verdade. Tá? Um abraço, gente. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.